Convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Evangelho segundo João, vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Evangelho segundo o evangelista João, capítulo de número 5, nós vamos ler do 1 ao 15. Esse texto aqui ele fala sobre a cura do paralítico no tanque de Betesda. Mas o tema dessa mensagem que eu proponho nessa noite é uma pergunta que Jesus fez para aquele homem, e uma pergunta que também Jesus continua ressoando nos nossos ouvidos. Uma pergunta que talvez pareça óbvia, nós vamos ver isso aqui no texto, mas é uma pergunta que ainda merece ser novamente dita. Queres ser curado? Você quer ser curado? Amém? Queres ser curado, irmão? Em nome de Jesus? E foi essa pergunta que Jesus fez. Mas vamos lá. Texto de Evangelho de João, capítulo número 5, do 1 ao 15, diz assim: Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto eu estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, e tomou a sua esteira, e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: O homem que me curou me disse: Toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: Quem era o homem que mandou que toma essa esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que se havia naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: Ora, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Amém. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo venha falar de uma maneira profunda e direta aos nossos corações. Ministra sobre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que nós podemos sentar, irmãos e irmãs. O milagre da cura do paralítico ali em Betesda. Esse nome Betesda, até existem algumas igrejas que utilizam o nome, que significa Casa de Misericórdia. E era exatamente um tanque que, na realidade, esse tanque ele era uma espécie de uma piscina que tinha 5 alpendres que se localizava na parte baixa da cidade. E esse tanque ele era utilizado para que os peregrinos que vinham fazer as suas peregrinações em Jerusalém, eles pudessem passar por esse tanque, se lavavam, lavavam pelo menos ali os seus pés, as suas mãos, para poder então subir a Jerusalém. E ali eles iriam oferecer os seus holocaustos e os seus sacrifícios. E nesse lugar, uma multidão de enfermos estava ali naquele lugar assentado. Porque havia uma crença de que uma manifestação sobrenatural ocorria naquele lugar de tempo em tempo, possibilitando algumas curas.
É interessante quando a gente vê que havia aqui essa crença, porque o evangelista João, na verdade, o texto, se você, não sei se em todas as Bíblias vão aparecer assim, mas na minha Bíblia aqui, essa parte explicando o esperar do movimento das águas está entre colchete, ou entre parênteses. Né? E no texto do verso 3, na parte final do verso 3, diz assim, ó: esperando o movimento das águas, o anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença que tivesse. O que significa isso? O fato, né, do próprio texto, ele trazer isso entre parênteses. Segundo alguns exegetas, né, segundo alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, essa parte é uma parte que posteriormente, numa cópia, né, do texto, um pouco mais à frente, apareceu ali, mas que talvez não constasse no texto nas primeiras partes dos primeiros originais. Isso para nós, meu irmão, minha irmã, é significativo no sentido porque se criou realmente ali essa crença, esse entendimento que naquele tanque, naquele lugar, havia um movimento de águas e havia alguma cura. A Bíblia não traz em nenhum outro lugar um registro que se confirme que de fato essa cura acontecia. Mas havia essa crença. E como todo costume, todo ensino que às vezes se divulga, né, às vezes fala alguma coisa, aquilo começa a tomar proporções, as pessoas vão falando e pode ser que se torne talvez alguma verdade. Então nós não podemos adentrar nesse ponto aqui dizendo se havia, se não havia, se de fato era algo fictício, se de fato era algo real. A grande questão é que se criou realmente essa crença. E esse homem, esse coxo, ele foi exatamente para aquele lugar, porque havia divulgado essa crença de que nesse lugar ele poderia encontrar a sua cura. Agora é curioso o texto contar e dizer acerca de quanto tempo que esse homem estava naquele lugar. Porque o texto diz assim, olha, estava ali um homem válido havia 38 anos. Gente, já pensou? Quem que iria no mesmo médico há 38 anos, sabendo que esse mesmo médico te dá os mesmos remédios e que não resolve o seu problema? Quem se arrisca? Alguém teria coragem de frequentar esse médico? Mas esse coxo estava ali. E quando nós examinamos a palavra de Deus, quando nós observamos principalmente o diálogo de Jesus com aquele coxo, a pergunta que Jesus vai fazer para aquele coxo, depois a exortação que Jesus vai fazer àquele coxo, eu vou ser sincero para vocês, isso me coloca uma pulga atrás da orelha em relação a essa movimentação espiritual desse lugar. Porque 38 anos estava aquele homem aqui. 38 anos, nada havia acontecido. Meu irmão, minha irmã, a realização deste milagre, que aí não foi por causa do tanque, que não foi por causa das águas, mas que foi por causa da presença de Jesus. A realização deste milagre traz algumas reflexões quanto à ação de Jesus mediante o diálogo e a reação do paralítico. Jesus estabelece um diálogo com aquele homem. Jesus, ele age em favor da vida daquele homem. Mas aquele homem também vai ter uma reação quanto àquilo que Jesus faz com ele. Como eu falei para vocês, às vezes a gente fica com uma pulga atrás da orelha, né? Lendo o texto, meditando, falando, meu Deus, mas por que esse homem estava nessa condição? Por que Jesus ele vai dizer essas palavras para esse homem? Por que Jesus vai fazer uma pergunta que parecia tão óbvia para aquele homem? Se qualquer um de nós estivermos carregando alguma enfermidade que nos causa dor, que nos causa sofrimento, meu irmão, minha irmã,
é muito natural nós queremos ser curados. A Bíblia ela fala de uma mulher hemorrágica que também já sofria há 12 anos. E essa mulher ela quis ser curada. E essa mulher nem esperou Jesus perguntar nada para ela. Ela simplesmente foi lá, tocou nas vestes de Jesus. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o milagre aconteceu. Então eles iam lá para poder ver se recebia esse milagre. O povo ia lá por causa disso. E dentre a multidão dos enfermos que estavam naquele lugar, Jesus atenta somente para este homem paralítico. Aí a pergunta é: o que Jesus queria nos ensinar? O que será que Jesus ele queria ensinar para os seus discípulos? Ou mesmo ensinar para aquele paralítico? Ou mesmo ensinar para a multidão dos que o seguiam? Meu irmão, minha irmã, o texto ele afirma que Jesus ele percebe aquele homem. Olha o que o texto diz, eu vou voltar lá no verso 3 ao 5, diz assim: olha, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Aí eu vou lá para o verso de número 5. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. E no verso 6 diz assim: Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava naquele estado muito perdido. Meu irmão, minha irmã, Jesus percebe aquele homem. Eu poderia dizer quase que é como uma agulha no palheiro, né? De repente, numa multidão de cegos, numa multidão de coxos, numa multidão de pessoas que estavam ali carregando suas dores, carregando suas angústias, carregando suas enfermidades, Jesus me percebe esse homem. E a história desse homem é uma história muito peculiar. Porque quando Jesus ele percebe esse homem que, de certa forma, para o resto da sociedade, ele era alguém invisível. Ele era alguém que a sociedade não notava. Vocês sabiam que existem muitas pessoas invisíveis? Sabia que existem? Se a gente não tomar cuidado, a gente passa em cima e ainda pisa em cima dessas pessoas. São pessoas que, às vezes, nós não conseguimos notá-las, percebê-las. Agora é interessante, meu irmão, minha irmã, porque Jesus ele é especialista em olhar para os invisíveis. Diga comigo: Jesus, bem forte, Jesus é especialista em notar os invisíveis. Parece que quanto pior é a condição da pessoa, melhor é para Jesus. Porque maior vai ser o poder que ele vai liberar para restaurar, para curar, para libertar. Jesus percebe aquilo entre uma multidão de enfermos. E é interessante porque a palavra de Deus mostra que Jesus ele teve compaixão daquele homem. Jesus ele quis dar a ele uma nova oportunidade de vida. Meu irmão, minha irmã, Jesus continua fazendo isso hoje. Jesus continua dando oportunidade atrás de oportunidade para que muitas pessoas invisíveis nessa sociedade possam ter uma nova chance em sua vida. E existem aqueles que abraçam isso com muita força, abraçam isso com uma intensidade muito forte e não largam Jesus. E querem caminhar com Jesus até o final. Sabe um exemplo que a palavra de Deus traz de alguém que teve uma oportunidade como essa e que ele abraçou e abraçou de uma forma que ele não queria largar mais Jesus? Um homem que era endemoniado, Gadareno ou Gerazeno. Aquele homem ouviu, e na verdade ele não ouviu, né? Jesus o encontrou, Jesus expeliu os demônios daquele homem. E aquele homem, quando foi liberto, quando ele foi transformado,
A Bíblia diz que ele começou a querer seguir a Jesus. Ele queria se tornar um seguidor de Cristo. Ele queria andar com Jesus. Ele queria servir a Jesus. Mas Jesus falou para ele: ó, você não vai não. Vai testemunhar para os seus aquilo que o Senhor fez em você. Ele não deixou de ser um seguidor de Jesus. Ele não foi aquele como os demais discípulos que continuaram andando com Jesus, mas ele continuou sendo um seguidor de Cristo. Mas é interessante porque nós vamos perceber aqui talvez uma atitude diferente deste homem. Mesmo diante da compaixão de Jesus, mesmo diante de Jesus, ele olhar e perceber aquele homem. Jesus, aí o segundo ponto, Jesus ele chega diante daquele homem paralítico e faz para ele uma pergunta. Como eu falei para vocês, uma pergunta que parece muito óbvia. Jesus chega para ele ainda no verso 6 e ele diz: olha, queres ser curado? Você quer receber a cura? Agora, eu poderia parafrasear essa pergunta de Jesus de uma outra maneira. Jesus chegou para aquele homem e perguntou para ele: queres ser liberto, salvo, transformado? Queres mudar a situação da sua vida? Queres viver uma nova vida que eu tenho para te oferecer? Meu irmão, minha irmã, teve um momento que Jesus fez um milagre. E Jesus vai dizer algo muito interessante. A Bíblia diz que 4 homens pegam um paralítico deitado no cama, carregam esse paralítico até onde Jesus estava. Havia uma grande multidão naquela casa, ao redor daquela casa, não dava para ter acesso a Jesus. Esses homens sobem com o paralítico em cima do telhado. O telhado naquele tempo lá era feito tipo de usava muito. Palavrito, chupando, sei lá, né, que tinha aquelas palhas, aqueles negócios cruzados, né? Então quando a gente pensa, o momento falou do telhado aí, não lembro, o novo, né? Mas assim, às vezes quando a gente pensa numa laje, né, numa coisa assim, não é não, viu gente? O momento cultural era outro, né, a história era outra, a realidade era outra. E a Bíblia diz que eles abrem o telhado daquela casa. A Bíblia diz que eles descem com aquele paralítico lá no centro, onde Jesus estava. E Jesus vira para o paralítico e fala assim: olha, estão perdoados os teus? O quê? Estão perdoados os teus pecados. Aí a Bíblia diz que o povo começa a murmurar, começa a reclamar, né? Falar: o que é esse Jesus, né? Para perdoar o pecado? Aí Jesus fala assim: olha, qual que é mais fácil? Eu chegar para esse homem e dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para ele: levanta com o teu dedo, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. Eu te digo, Jesus falou para o paralítico: levanta, toma o teu dedo. Sabe o que aconteceu? Aquele paralítico se levantou, tomou o seu dedo e foi embora para a sua casa. E Jesus elogiou a fé dele, elogiou a fé daqueles homens. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Jesus ele chega, meu irmão, minha irmã, para esse homem, né, paralítico também, que estava nessa situação, quando Jesus faz essa pergunta que parece muito óbvia, Jesus estava dizendo exatamente no contexto de que para ele a cura ou o perdão de pecados é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque Jesus veio curar, salvar, libertar, transformar, restaurar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Jesus veio. E Ele veio para poder produzir mudança. Ele veio para poder produzir transformação nas nossas vidas. Se é algo que talvez seja diferente de muitas outras religiões, é que Jesus, quando Ele diz: estão perdoados os teus pecados, ou quando Ele diz: levanta, toma o teu leito e anda, Jesus está oferecendo um evangelho que seja integral.
um evangelho que restaura, um evangelho que liberta, um evangelho que transforma, um evangelho que restaura lares quebrados, um evangelho que restaura casamentos desfeitos, um evangelho que cura emoções, muitas vezes também quebradas. E é isso que Jesus está dizendo para aquele homem. Embora pareça óbvio, essa pergunta de Jesus, ela traz 38 anos que aquele homem estava mendigo. 38 anos que aquele homem estava naquela condição. Mas também essa pergunta traz algo curioso. Sabe o que é? 38 anos que aquele homem estava acostumado a ser ajudado. 38 anos que aquele homem não sabia o que era tirar o sustento do seu próprio braço. Parece óbvio, mas não é. Porque aquilo que eu falei lá atrás, se a gente sabe que tem um médico que há 38 anos está nos tratando, mas não está melhorando, gente, é muito natural. O que a gente faz? Você vai trocar de médico. O texto não diz isso, e o pastor não está falando heresia, mas ele nos faz pensar. 38 anos que aquele homem estava naquela condição. 38 anos que aquele homem ele estava já acostumado a viver daquela forma, daquela maneira. 38 anos. E nós vamos ver exatamente a resposta do homem paralítico. E a resposta daquele homem vai revelar a sua realidade de vida limitada, que girava em torno da possibilidade dessa cura sobrenatural, naquelas águas que a cura nunca chegava, e que também apresenta a justificativa de um homem que ele não assumia a responsabilidade dos seus próprios atos, mas um homem que estava o tempo inteiro procurando um Deus. E às vezes essa pode ser a minha e a sua realidade. Às vezes eu começo a falar que as coisas na minha vida não dão certo por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa da minha irmã, por causa do meu sobrinho, por causa do meu tio, por causa do pastor daquela igreja que me feriu, por causa daquele irmão que falou mal de mim. Meu irmão, minha irmã, olha qual foi a resposta daquele homem. No verso 7 diz assim: quando Jesus pergunta para ele, olha, queres ser curado? Imagina se Jesus tivesse perguntado isso para Bartimeu. Imagina se Jesus tivesse perguntado isso para a mulher hemorrágica. Imagina se Jesus tivesse perguntado isso para os 10 leprosos, para um leproso, e para tantas outras pessoas. A resposta seria de imediata: eu quero ser curado. Para ontem, né, como alguns costumam dizer. Mas olha qual foi a resposta desse homem, meu irmão e irmã. A resposta dele foi uma resposta negativa. Ele diz assim, olha, no verso 7, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. É interessante porque ele não fala assim, olha, desce outro antes de mim e sai curado. Você presta atenção no texto? Está vendo? Ele não falou, olha, desce outro antes de mim e sai curado. Não, ele só falou que a hora que a água é agitada, desce outro na frente dele. Ele está culpando quem aqui agora? Ele está culpando os seus semelhantes. Pessoas que, como ele, estão na mesma situação. Pessoas que, como ele, precisam da misericórdia, da graça de Deus. Meu irmão e irmã, eu quero dizer para você: pare de achar culpados. Pare de culpar as pessoas. É lógico que existem situações em que as pessoas foram feridas, machucadas, sim. Mas nessas situações a Bíblia nos ensina um caminho do perdão, o
caminho da restauração, o caminho da reconciliação. Não o caminho da murmuração, da reclamação. Sabe o que aconteceu com o povo que reclamava, que murmurava no deserto durante os 40 anos? Aquele povo morreu no deserto. Deus nos dê graça para que nós possamos perceber também as nossas fragilidades, as nossas fraquezas. O terceiro ponto, meu irmão e irmã, é que Jesus, mesmo conhecendo aquele homem, mesmo sabendo que ele estava ali simplesmente procurando culpados, mesmo sabendo que aquele homem já estava acostumado a ser ajudado a não tirar o sustento de seu próprio braço, Jesus, ainda assim, olha para ele com paixão e realiza um milagre. Jesus, no verso de número 8, diz assim: então lhe disse Jesus: levanta, toma a tua esteira e anda. No verso 9 diz: e imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era santo. Independente dessa condição daquele homem interior, porque aquele homem ele estava enfermo no físico, estava, mas ele também tinha uma enfermidade interior dentro dele. E mesmo diante dessa enfermidade, Jesus olhou para ele, Jesus demonstrou compaixão para aquele homem. Jesus, ele ministrou aquilo que aquele homem necessitava, aparentemente, que era a cura exterior, a cura física. Mas Jesus também, meu irmão e irmã, vai fazer um alerta para aquele homem, para que ele não retornasse à sua vida de pecado. Porque se assim ele o fizesse, ele correria o risco de experimentar algo pior na sua vida. Olha o que nos diz a palavra de Deus. No verso de número 14, diz assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Sabe o que isso significa? Primeiro, o grande amor de Jesus por aquele. E Jesus não queria simplesmente curar o seu físico. Jesus queria também restaurar a sua alma. Jesus queria levar ele a um nível mais profundo de relacionamento com ele. E a maioria das outras pessoas que foram curadas, o que eles mais desejaram, inclusive um homem chamado Zaqueu, que nem mesmo tinha alguma enfermidade, nem mesmo tinha alguma dor, nem mesmo tinha algum problema, que ele precisasse do agir de Jesus. Mas aquele homem, ele quis andar com Jesus. Ele recebeu Jesus na sua casa. Mas para esse homem, Jesus diz para ele: olha, tome cuidado. Não volte para aquelas práticas de pecado que você estava enredado nelas. É quase como se Jesus dissesse assim: olha, não volte para aquela vida velha, para aquela vida que te levou para essa condição que você estava. É mais ou menos isso que ele estava dizendo para aquele homem. Não volte. Se arrependa dos seus pecados. E você sabe qual foi a mensagem que foi proclamada por João Batista, por Jesus e por Pedro? Todos três proclamaram a mesma mensagem. Sabe qual foi a mensagem? Alguém sabe qual foi a mensagem que os três proclamaram? João Batista, Jesus e Pedro. Fala comigo assim: a mensagem tem que ser forte. A mensagem de Jesus, que João Batista e que Pedro proclamaram foi a mensagem do arrependimento. Isso que Jesus está falando para você. Se arrependa. Por quê? Porque esse pecado te levou a você estar onde você está. Se arrependa.
para que não te suceda coisa pior. Agora me assusta, meu irmão, minha irmã. Parece que hoje a pregação é para detonar o coxo, né? Detonar o paralítico, né? Mas é para nos servir de lição. Mas me assusta quando eu olho para o verso de número 15, quando ele diz assim: o homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era o que tinha curado. Até então ele anunciava aos judeus, beleza. Só que não é tão beleza assim, porque se a gente olhar um pouquinho lá atrás, no verso 10 diz assim: olha, então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: tome a tua esteira e anda. Sabe o que ele está fazendo aqui? Você consegue perceber o que está acontecendo aqui nesse diálogo desse homem com o judeu, nesse diálogo desse homem com Jesus? Gente, ele está jogando a culpa em Jesus. Ele está falando assim: olha, se eu estou quebrando o sábado, é porque Jesus me incitou a isso. Me passa uma imagem assim, parece que aquele homem ficou revoltado com a cura. Parece que ele não ficou satisfeito com a cura. Não, o homem que me curou, foi ele que mandou eu quebrar o sábado. Foi ele que mandou eu fazer isso. E depois, quando a gente vai lá para o verso 15, meu irmão, minha irmã, o que o texto diz? O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha. O homem partiu. O homem não quis andar atrás de Jesus. O homem não quis caminhar com Jesus. O homem não foi como Zaqueu, como Bartimeu, como mulher no rádio, como tantos outros que desejaram andar com Jesus. O homem virou as costas para Jesus. O homem foi embora. Quando Ruth e Noemi elas foram caminhar juntas, né? Noemi tinha uma outra nora, que era órfã. O nome órfã significa costas. Órfã virou as costas para Noemi, quando Noemi já não tinha mais nada para oferecer. É claro que a própria Noemi mandou ela embora. Ruth falou: não, eu vou ficar. Não me deixe te deixar. Aonde tu fores eu irei, meu Deus será meu Deus. Esse paralítico poderia ter feito como Ruth. Esse paralítico poderia ter feito como Bartimeu. Esse paralítico poderia ter feito como uma mulher hemorrágica, como pelo menos um dos 10 leprosos. Esse paralítico poderia ter sido aquele que ia caminhar com Jesus, andar com Jesus, servir a Jesus. Mas a palavra de Deus diz que ele simplesmente partiu. Provavelmente aquele homem foi viver sua vida. Quem sabe aquele homem voltou às suas práticas anteriores. A Bíblia não fala. Mas meu irmão, minha irmã, não é à toa que há tanta ênfase de Jesus em relação à vida. Não é à toa que Jesus pergunta para ele uma pergunta tão óbvia e que ele dá uma resposta muito estranha. Não é à toa que Jesus manda ele tomar cuidado para que ele não voltasse, não sofresse um mal pior. Não é à toa que este homem, quando ele vai falar da cura, ele não fala, da bênção, simplesmente. Mas ele fala que Jesus mandou ele catar o leão. Não é à toa que aquele homem, depois de curar, ele simplesmente volta para a sua vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você pretende fazer com a sua vida? Você pretende andar com Jesus, como muitos decidiram andar? Ou você pretende voltar para a vida que você tinha antes? Há um texto de Isaías que eu gosto muito dele. Eu quero que você leia comigo, nós já estamos finalizando a mensagem. Isaías, no capítulo 26, versículo de número 10.
Isaías 26, 10. Olha quão pesado é essa palavra, meu irmão. Isaías 26, 10. Uma palavra de exortação de Deus para mim e para você. Uma palavra que tem a ver simbolicamente com a atitude que esse homem possa ter tomado. O Senhor diz assim: ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Eu não sei se de fato foi assim. Eu não sei se é uma mera conjectura minha. Não sei se é uma percepção talvez diferente de alguns outros pregadores em relação a esse texto. Mas me choca pensar que esse homem, apesar do milagre, apesar do favor de Deus, ele não se tornou o verdadeiro discípulo de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós podemos concluir que os olhos do Senhor Jesus, eles continuam sobre nós, com misericórdia, amor, graça, desejando nos curar das nossas mazelas espirituais, físicas e emocionais. Mas ele continua a perguntar para mim e para você: queres verdadeiramente ser curado? Queres verdadeiramente ter a sua vida transformada? E ele continua a nos exortar a uma mudança de vida para alcançarmos a plena salvação que nós podemos encontrar somente em Jesus. Somente.